Olá, bom dia, internautas. Mais uma vez o Jornal Folha da Região traz a vocês o Folha Eleições 2020, na busca de levar a vocês os conhecimentos e o entendimento de cada um dos pré-candidatos a prefeito de Ituiutaba. No dia de hoje estamos aqui com Gilson Aparecido dos Santos, o professor Tico, como ele gosta mais de ser chamado, né? O Folha Eleições está aberto aí para que todos possam assistir no facebook.com Folha da Região MG, no nosso site folhadaregiãomg.com.br e no nosso Instagram Folha da Região 1. Quero desejar boas-vindas ao professor Tico. Ele prefere que seja chamado assim. Professor Ticolino. Professor Ticolino? Isso. Oh, fica mais fácil, né? Sim. E Folha Eleições 2020, ao mesmo tempo, quero agradecer a sua participação. E os nossos internautas aí, não se assustem, viu? Qualquer semelhança é porque, até peço benção a ele de vez em quando, porque a aparência é muito grande, mas a gente é muito amigo e a gente gosta muito de brincar aí com relação a as profissões são as mesmas, né? Professor de História, eu também professor de História, e a gente tem uma aparência aí e bastante salutar a nossa convivência. Professor, seja bem-vindo aos nossos estúdios, Folha Eleições 2020, é um prazer recebê-lo aqui. Luiz Azevedo, meu irmãozinho, professor, juiz, jornalista, pessoa que eu admiro muito, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Folha da Região, que nos está nos dando a oportunidade de estar conversando com os internautas e tentar trazer para eles o que a gente tem de proposta nessa pré-candidatura, o que a gente pensa que pode ser viável à nossa cidade. Professor Ticolino, eu costumo iniciar sempre pedindo que o nosso entrevistado, o pré-candidato, faça um breve histórico da sua própria vida. Ótimo. E um breve histórico da sua vida política também, porque a gente sabe muito bem, quem te conhece há muitos anos, você é um forte militante do PT na região, Ituiutaba e região. Queria que você fizesse esse breve histórico. Na realidade, meu nome é Gilson Aparecido dos Santos, filho da dona Catarina Moreira dos Santos, Antônio José dos Santos. Meu pai era tratorista, minha mãe dona de casa, que lavava roupa para ajudar o meu pai em casa, e inclusive conseguiu formar os quatro filhos. Nós temos Gilberto Aparecido dos Santos, que é meu irmão mais velho, a Célia Aparecido dos Santos, que você conhece, que também é professora, o Gildo Aparecido dos Santos, tem apelido do Joe, e eu sou mais novo, né? Eu sou um cara, Luiz, que estudei no Clóvis, inclusive com a sua esposa. Eu tinha dislexia, eu não sabia. Então, quando a gente era moleque, naquela época, ninguém sabia o que era dislexia. Você falava, é burro. É burro. Não vai virar nada, né? Inclusive, dentro de casa havia essa questão aí. Algumas vezes eu acreditei nisso. Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas como a Marlene de Freitas, que era bibliotecária no Clóvis, e conhecer o teatro através dela, e a literatura, e isso também me levou ao Meca, conheci a Ana Luísa, Carlito, e a gente começou também a ter contato crítico e político. Começamos a participar no Partido dos Trabalhadores em 88, Luiz. Dentro disso aí eu quero abrir um parêntese, que eu estou frisando essa questão da arte, porque ela salvou minha vida. Como um cara dislexo, sem um olhar didático para aquela época, para cuidar disso, né? Conseguiu fazer 3 universidades, que eu sou geógrafo, sou historiador e fiz pós-graduação em geografia. Então, eu falo o seguinte, a arte e o esporte, Luiz, me deram a mão e me resgataram, me salvaram. E isso me comove e me deixa muito com a sensibilidade aguçada nesses aspectos. E, claro, Partido dos Trabalhadores. Eu participei, é o único partido que eu me filiei. Já tentaram, alguém fez filiação dupla minha, mas você sabe da minha história, sempre fui PT. Mas não é porque eu sou botafoguense. Você sabe que eu sou apaixonado. Então, sofredor. Tudo bem, você vê, sou sofredor. Mas o PT não é questão de paixão, é questão de racionalidade. Por que eu falo isso?
Porque é um partido que eu descobri que a gente pode falar, a gente tem voz e pode propor. Tanto que um palhaço que ajudou na campanha do Eusébio, sabe? Do Ricardo Duarte, da Edinaí, hoje é um pré-candidato do partido. E eu gosto de ressaltar, e eu preciso fazer isso, que alguém viu isso com maus olhos, mas eu tenho que falar isso, que quando nós lançamos a pré-candidatura, eu coloquei primeiro cidadão negro como pré-candidato. Alguém falou assim, nossa, ele acha que vai ter dó da cor. Não é isso. Primeiro é o seguinte, Luiz, quando eu falo questão negra... Só um minuto, Chico. Como eu fiz com o candidato a prefeito Renato Moura, eu também tenho uma extrema dificuldade de estar usando a máscara. E você, inclusive, está com a bombinha aí. Sim, tem de asma. Se quiser tirar, eu estou de máscara, as pessoas que estão aqui ao meu redor, para você respirar mais fácil, para não ter uma crise aí. Então, fica à vontade. Obrigado. Eu sou asmático, pessoal. Então, eu estava querendo falar sobre isso, por quê? Ser negro não é só a cor da pele. Pelé, ele é uma pessoa da pele preta, mas ele nunca assumiu a negritude. Não estou fazendo crítica ao Pelé. Porque quando eu falo que eu sou negro, eu quero que as pessoas saibam que eu senti e sinto na pele a discriminação, a dificuldade de ser negro, tá certo? E o que eu tive que enfrentar para poder vencer. Não que as pessoas têm que ter dó de mim, nunca. Mas eu quero mandar um recado para os meus irmãos e todos aqueles que sabem o que eu estou dizendo, que quando eu falo nisso é porque eu quero ter um olhar especial para a comunidade negra, entendeu? Para a gente ter um olhar especial de uma forma de discutir vários assuntos. Então, era importante eu dizer isso aqui, e eu assumo, sou um candidato negro, não na cor, que todo mundo vê que é preta, mas de negro, de etnia, de descendente, de escravo, de quem se sentiu excluído, de quem se sentiu fora do processo, e às vezes a vida através de pessoas generosas, como eu falei para você, a Marlene de Freitas, a Ana e tantos outros que nós encontramos, né, na vida, nos deram oportunidade, porque abraçou e mostrou um horizonte. Então, essa história minha me deixa fortalecido, porque eu sou petista por acreditar no projeto. Estive com o Lula em 90, estive com a Dilma, participando, né, com a Haddad. O que eu quero dizer é o seguinte, o que me mantém não é questão de radicalismo, não é isso. É de ter uma proposta humanizada no sistema capitalista que nós vivemos. Uma proposta que possa pegar os tipos da vida, que hoje muitas vezes é tratado como burro, ou um pretenso marginal, né? Ou alguém que vai ser jogado, e de falar assim, você pode. Porque uma coisa que eu sempre falava nas minhas aulas, e falo, e eu sei, é professor, a gente fala o seguinte, olha, não existe burrice. E eu falo por mim, existe inteligência diferente. Porque o negão aqui, por ser disléxico, para escrever, apanhei muito. Então, não sei se você viu eu dando aula, porque eu sou auditivo, minhas aulas eram mais oral. Hoje que a gente escreve, mas já falo, não, se for errado, me corrija, mas tenha calma comigo, porque eu tenho dislexia. E eles riem, mas eu compartilho. O que eu mostro para eles? Que eu não sou detentor do saber, que eu posso construir. E aí, eu posso construir esse saber com eles, aí eu vou jogar para cá. Eu, enquanto pré-candidato, estou sendo indicado por um partido, por um grupo, por várias pessoas que eu respeito muito, que não depende de questão religiosa, nem questão partidária, eu vou te dizer. Porque o que nós queremos representar é aquela pessoa que acha que pode ter algo diferente, tá certo? Esquecendo esse momento, essa divisão de questão esquerda e direita, apesar que eu sou de esquerda, não vou dizer que não sou, mas eu quero conversar com o empresário, quero conversar com o pequeno produtor, com a pessoa que tem uma visão diferente ou enganada do que o PT defende, do que a gente defende. Eu quero dizer que, inclusive, uma pretensa candidatura e, quem sabe,
na possibilidade de chegar ao nosso objetivo, que esse quadro nós iremos realizar com propostas de projeto de governo participativo e principalmente, Luiz, transparência. E aí eu vou te falar de transparência, você nunca vai ouvir falar, ou se ouviu falar, de alguém dizer assim, eu proponho que se a gente for eleito, eu tenha um provável governo que possa ser autoavaliado durante o ano com a população e com os eleitores. Por quê, Luiz? Você é professor, também sou. Olha, uma coisa que todo aluno tem medo é de ser avaliado. E nós também temos medo, que é um mal do ser humano. Mas se a gente não chegar a esse ponto de ter avaliação e ser autoavaliado, nós não vamos buscar corrigir nossos erros, ou pelo menos a gente não vai ter noção de querer, sabe, de ter noção aonde nós queremos chegar e como chegar. Então precisa disso. Você colocou aí alguns pontos bastante louváveis, vamos assim dizer. Transparência, né? Nessa transparência aí de um governo, há necessidade de cortar na raiz a corrupção, né? Você disse da questão negro. Nós estamos vivendo um momento muito agravante aí do que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, novamente, né? Nesse final de semana teve outro negro que foi morto pelos policiais. No Brasil, o movimento negro também é muito forte. Dentro dessa perspectiva e desta avaliação que você acabou de dizer, isso foi o que levou você a se credenciar a ser o pré-candidato a prefeito de Tutano pelo PT? Boa pergunta. Ontem, eu conversando com uma pessoa que me procurou para saber se me apoiaria ou não, ele olhou nos meus olhos e disse: o que você já pensou, você enquanto prefeito? Aí eu falei, não entendi o momento, depois ele repetiu a pergunta. Aí eu fiz toda uma análise desse processo todo que aconteceu e respondi ele. E eu acho que vou tentar te responder. Na realidade, é uma honra você estar numa posição em que você pode servir o seu município que você ama. Que você nasceu, que eu nasci aqui, fui criado aqui e nunca saí daqui. Se eu passei muito tempo longe daqui, no máximo talvez 15 ou 20 dias. Tamanha paixão que eu tenho por essa cidade e identificação. Porque, Luiz, essa questão da minha candidatura, ou pré-candidatura, me desculpa, ela não surgiu de mim. Surgiu de todo um processo, inclusive dos próprios companheiros dentro do partido e outros fora também, que falavam assim, olha, se você fazer uma análise de conjuntura, o Haddad, ele em 2018 perdeu para o presidente Bolsonaro por 400 votos de diferença. E foi o pior momento do PT, tecnicamente falando, quando nós mais recebemos. Mas em Tuiutaba, praticamente 50% da população manteve fiel voto. Aí falaram outra coisa. Historicamente, o partido sempre teve X de votação, que eu não vou entrar em detalhe técnico, e é muito significativo isso. E nós não temos um quadro progressista em Tuiutaba, com possibilidade que possa ter tempo de televisão, como hoje os partidos trabalhadores têm, que é o maior, que é 7 minutos, que tem um fundo partidário. Aí eu tenho que fazer um elogio ao Partido Trabalhadores, que eles têm duas coisas. Esse fundo, para chegar, tem que ter candidatura própria para majoritária. E outra coisa, se é mulher, leva em consideração gênero feminino, né? Ou negro, ele mais valorizado. Partido nenhum faz isso. E a nova reforma política, que tentou deixar a coisa mais empareada, porque sempre houve uma luta do Davi contra o Golias, e o Golias é um poder econômico, tem grana. E as pessoas que têm grana, elas vão jogar porque elas têm interesse.
E é contra isso que nós lutamos. Isso eu falo, e aí eu posso dizer assim, se alguém quiser vir pro projeto, venha para participar do projeto, mas não venha pensar que vai oferecer, que vai obter, que não vai ser isso. Por que eu estou te falando? Porque aí começa a me dar a condição de pensar nisso que eu te falei. Porque eu não vou ter, desculpa a palavra, rabo preso com o setor econômico de ninguém. Mas eu posso ter compromisso com pessoas que sejam do empresariado, produtores agrícolas, tá certo? A comunidade negra, a população carente, os trabalhadores, enfim, todos os setores. Porque quando a gente pensa numa administração, eu não tenho que administrar por um grupo ou apenas um setor da sociedade. Eu tenho que pensar a cidade como toda. Mas como que eu posso fazer isso se eu começar a falar, eu sou assim, não quero diálogo com você? Não posso. Olha, eu tenho um projeto que é prioridade, Luiz. Nossa prioridade é a população carente, são os negros, é humanizar mesmo, porque após a pandemia, essa população carente estará mais carente. Mas aí nós temos que pensar que boa parte da classe média, e até mesmo da classe alta, ela está a perigo, porque o sistema capitalista está em risco. Se a gente não rever certos critérios e valores, está em risco. Como, por exemplo, por que não humanizar dentro do capitalismo essa relação patrão-empregado? De valorização. Por que eu estou falando isso? Não é um sonho. As pessoas têm mania de dizer assim, o PT quebrou o Brasil. Ué, como é que ele quebrou se hoje nós temos bilhões e bilhões que está sendo liberado pelo governo? E mais uma reserva de 380 bilhões de dólares, e você sabe a questão da dívida externa. Aí eu falo assim, e durante o governo, principalmente no governo do presidente Lula, que passou por crise e tudo mais, olha, foi o período em que o trabalhador foi mais valorizado e quem tinha dinheiro também ganhou. Ou seja, o país cresceu e todo mundo cresceu. Eu não preciso ficar contra o Y e nem X, eu tenho que conciliar e ver os interesses. Eu até vejo que a gente passa por vários percalços aí, tanto de um partido como do outro, e o PT passou por vários percalços, inclusive com a questão Lula, a questão Dilma, impeachment da Dilma e tudo mais. Aqui em Tuiutaba, você começou a falar bem da questão do PT em Tuiutaba. Foi um dos poucos lugares Sim. em que o Haddad, né, o PT se sobrepôs sobre o Bolsonaro aqui em Tuiutaba. Nessa sua pretensão de pré-candidato e, se possível, pré-candidato, você começou a falar aí de trabalhar com X, trabalhar com Y, com produtor, com industrial, com tudo mais. Nessa sua pretensão de pré-candidato e candidato, se possível for, você tem assim, não vou falar que já tem um planejamento definido e completo, porque você ainda não é candidato. Não. Né? Isso aí, se com Deus a permitir, futuramente nós estaríamos aqui conversando, você já como candidato. Sim, né? Mas existe já uma ideia de proposta de que possa ser mudado numa Tuiutaba que é, como diz você, é sua 56 anos? Tem sim. Tem, mesmo porque a gente como geógrafo e historiador, a gente busca essa informação e você sabe disso. Isso nos dá muita fundamentação, mas principalmente a gente está aberto a aprendizado, a gente está aberto a conversar, a dialogar com pessoas que têm visões diferentes do mesmo assunto, para você tirar. Por exemplo, vamos lá, nós sabemos, Luiz, que nós vamos ter que pensar num projeto para Tuiutaba com pandemia ou pós-pandemia. E não só Tuiutaba, eu tenho que pensar Brasil e economia mundial. Né? Tá. Então, sempre quando haver eleição, alguém fala assim, vou trazer indústria, eu vou trazer um não sei o quê. Mas primeiro eu faço interrogação. Como que eu vou trazer se a maioria está quebrando? Como é que vai ser isso? Então tem que ter um olhar mais sensível de poder público poder participar para amenizar. Não vai resolver, mas pode amenizar e incentivar o poder de competitividade, inclusive de empreendedorismo, mas quando eu falo empreendedorismo,
Né? Esse aí que está acontecendo, o governo federal, a Globo, vai lá, pega sua banana e vai não sei o quê, faz seu negócio. A maioria está desempregado, passando necessidade, hoje não tem como receber, e só Deus sabe como é que está vivendo. Eu estou falando, por exemplo, Luiz, vamos lá. Nós temos uma boa parte de trabalhadores que não tem uma qualificação técnica. Então tem que pensar neles. Olha, eu posso pensar numa proposta, tem uma coisa que a gente, no PT, fala há muito tempo, inclusive o Ricardo propôs, o Ricardo Duarte, que está junto conosco, terra comunitária. Olha, você pode pegar as pessoas que estão com necessidade, já tem cadastro, pode aumentar esse cadastro, que infelizmente a tendência vai ser, vai aumentar a tendência de pessoas que vão ter essa necessidade. Olha, vamos produzir, mas aí, mas vai produzir e vender para quê? Olha, uma coisa que nós temos na prefeitura é o orçamento. E você sabe que o orçamento da educação, ele tem uma X, que ele tem que ser investido na educação. Olha, você investir em educação, além do salário dos professores, que eu tenho que falar para os meus companheiros professores, tem que ser valorizado. Aí um professor que está hoje recebendo R$1.000 é que está falando. Está falando para você, professor. Tá? Nós temos que rediscutir a situação do professor no município e inclusive do Estado, saber como é que vamos discutir com o governador para ter uma acessibilidade, porque sem o professor, e você que é um grande educador, você afastou o tamanho de desilusão. E sem esse mecanismo a gente não transforma. Então, o que acontece? Você vai na Secretaria de Educação, por exemplo, nós sabemos que já tem projetos, tem coisas que tem dentro da prefeitura que basta você fazer valer de forma correta e com acompanhamento da população e principalmente ampliá-lo. Por exemplo, questão da merenda. Nós vamos ter que ampliar isso aí. Nós temos um exemplo do Kaique. Quantas fomes que Kaique não matou ali de produzir, mas mais que produzir, você precisa comprar esses alimentos. Então, por que você não cria condição para quem tem essa predisposição, que quer fazer, se organizar, precisa de estrutura e viabiliza que o município cria compromisso de comprar esse produto aqui. E cria compromisso de consumir os produtos feitos em Turutaba, mas principalmente, Luiz, outra coisa importante, de comprar do mercadinho do seu Zé, sair dos supermercados de rede, que pegam dinheiro aqui e some, valorizar as redes de mercado, de papelaria, que são locais. Então, o pecuarista, o leiteiro, muitos estão achando assim, não, nós vamos sobreviver porque a gente produz riqueza. Realmente, mas nós temos que lembrar o seguinte, você conhece a história, em 29, os fazendeiros que mandavam na economia do Brasil, eles foram ao chão. Por quê? Porque os Estados Unidos, principalmente, a Europa deixou de comprar os produtos. Então, nós vamos ter um problema sério aí. Será que nós vamos ter esse mercado externo? Mesmo porque, eu estava lendo um artigo da questão da pandemia, Luiz, de como que ela está sendo enfrentada. O cara falou assim, olha, do jeito que está, nós vamos custar a superar e, principalmente, o vírus, ele vai tornar algo permanente entre a gente. Agora, você conhece o europeu, você conhece o americano. Se ele sonhar que tem algo suspeito que possa contaminar a saúde dele, ele não vai querer comercializar. Ele nem é o chinês. Então o pessoal fala dessa questão aí, só uma gripezinha, temos que ter cuidado. Porque isso aí vai dar o carimbo de qualidade ou não do nosso produto. Então quando eu falo isso aí, eu quero conversar com o pessoal dos produtores rurais, dos empresários, os professores que nós temos aqui junto conosco, os negros, mas aí todos têm que ser ouvidos e todos têm que ser atendidos. Mas quando você tem um problema na família, você é pai, eu também sou, e às vezes os filhos não são iguais. Tem um que sabe, e a gente vai, ele vai sozinho. Outros, você precisa ter cuidado para não se descambar, ter que olhar com carinho. O que eu quero dizer com isso?
A população carente precisa desse carinho. Quando eu falo de conversar com todos os setores, eu não posso esquecer da prioridade desses seres humanos que hoje estão vivendo no meio da pandemia, não sabem o que ter, o que comer, sabe? Ou vestir, e muito menos ter remédio. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu passo por isso. Você está falando uma coisa aí que vai ser bastante incoerente, né? Porque eu acredito que se o Brasil tivesse fechado, porque a pandemia começou em dezembro, se o Brasil tivesse fechado o país para o carnaval, que não viesse chineses, que não viesse europeus, não viesse norte-americanos, o Brasil talvez nós não estaríamos com a pandemia cair. Ou seja, pensaram no dinheiro que o carnaval ia trazer e não pensaram no que podia acontecer. Não, mas a culpa é isso aí. Mas já nós vamos voltar nessa questão aí da educação, de outros problemas mais. Eu até, antes de fazer quero dar um alô aí pro companheiro do Sérgio Góes, um cara muito trabalhador aí, batalhador com a vida, já trabalhou no serviço público, já foi meu colega de rádio, né? Meu amigo, servimos junto. Antes dele fazer essa pergunta dele aqui, eu quero te fazer uma pergunta um pouquinho mais atrás. Você escolheu o pré-candidato a vice ou vai esperar as convenções? Já tem um perfil desse pré-candidato a vice? Boa pergunta. A gente pensa nisso, mas eu não posso escolher um pré se eu sou pré. Primeiro eu tenho que virar candidato. Mas a ideia tem que acompanhar. Mas tem sim. Nós temos conversado com companheiros de partido que comungam do nosso pensamento, mas nós também chegamos que o momento é de demonstrar que a gente quer estabelecer diálogo, a gente quer saber se tem pessoas que querem participar desse projeto, que não seja da mesma ala partidária, mas que querem chegar a algo diferenciado. Vou dar um exemplo grosso. É um exemplo, não estou falando que tá? De repente você é lá do PQQ, não vou falar o nome do partido, que é um partido considerado de centro. Você é uma pessoa que comunga da minha visão, e de repente você tem temor, porque você acha que o PT é aquilo, e você não chegou o que é o PT. E você, bom, o PT tem proposta que me interessa. Eu vou querer conversar com você. Se você topar que a gente faça isso de uma forma e que a gente vai criar os conselhos temáticos para funcionar, porque quando eu crio não é criar, pôr para funcionar, que já cria, a não ser que se tiver que criar alguns. Já existe. Se você usa os conselhos temáticos para você ter o representante da comunidade, né, da população e do município, você levanta os problemas e esses problemas vão chegar até a administração. Não vão ter que ouvir isso, não vão ter que ficar essa pessoa, aí vou ter que conversar com esse companheiro e com os outros que provavelmente poderiam formar um secretariado, que aí nem estou falando nome de partido. Por que eu estou falando isso, Luiz? Porque no meu pensamento eu não abro mão disso. A transparência e a participação. Eu acho que tem que cair uma coisa a mais aí também, viu, Tico? É a honestidade. Mas aí que tá, já leva nisso, Luiz. Com a transparência, não tem como ter corrupção. As pessoas têm que entender isso. Aí entra naquela questão da autoavaliação que você destacou. Exatamente, Luiz. Porque, vou te falar uma coisa. Quem quer fazer corrupção quer ser autoritário, não quer falar com ninguém, não quer reunir, não quer abrir a vida. Ou seja, se vier com essa proposta, está fora de corrupção. Não tem papo. Porque, Luiz, olha só, não tem papo, porque a proposta é nessa. Porque, olha só, então vou voltar um pouquinho. Porque eu não falei assim, combate a corrupção. Mas porque todo mundo vai falar. Eu quero saber o seguinte, como eu faço para impedir a prática da corrupção. Você tem que montar uma estratégia. Exatamente. Aí é diferente. Se você quer combater a prática da corrupção, você faz as coisas claras, abertas. Você dialoga. Isso aqui tem um tanto, todo mundo acompanha, vocês vão definir, nós vamos discutir, claro. Isso não quer dizer que não vai ter governo, vai ter, para saber qual que é a prioridade. Vai discutir, vai ser aplicado. Aí, deu certo ou não? Tem autoavaliação? Tem toda uma estrutura que nós temos que clarear. Não estou dizendo, Luiz, presta atenção, que ninguém é perfeito, não estou dizendo que eu vou resolver o problema da corrupção, mas que eu tenho a intenção de ser o mais limpo possível. Sim, sabe? O mais transparente possível. Só para concluir, você me lembrou uma coisa,
Eu estava conversando com um amigo meu, o Marco Túlio, que é uma pessoa com respeito, e eu vejo assim, pessoa seríssima, que para mim se torna referência, o Marco Túlio faz sol, e ele nós falamos sobre a questão do Banco do Povo. Ele falou, ó, eu acho que cooperativa é melhor, porque a gente poderia evitar corrupção. Assim, não estou fazendo crítica. Eu falei assim, Marco Túlio, eu concordo com você, mas tem uma coisa, corrupção, ela existe no setor privado, no setor público e no cooperativo. Você só tem como tentar impedir, é você poder dar transparência, é você deixar as pessoas acompanharem. Porque se alguém vê de errado, as pessoas vão vir e vai denunciar e vai querer fazer. Eu acho que é aí que entra, acho que é aí que entra a pergunta do nosso internauta aqui, o Sérgio Góes. Mais uma vez aí, bom dia, muito obrigado pela audiência. Se eleito for, você faria um mesclado de secretários de vários partidos ou só com os seus aliados? Sérgio, acabei de falar. Eu não quero falar esse negócio, não vou olhar o partido, vou entrar no discurso do presidente que não é errado. A gente tem que conversar com os partidos, sim. Nós temos que conversar. Claro, nós temos dificuldade de alguns partidos que não querem diálogo, que pregam o radicalismo, o ódio. Não sei se isso vai ser viável. Eu estou à disposição para conversar. Sério mesmo. Inclusive, o pessoal do PT pode ter me bater e fazer, conversa com o bolsonarista, desde que ele venha dialogar de forma técnica, sincera e fazer a coisa correta. Não estou falando que vou compor com eles, não é isso. Inclusive com deputados que podem trazer recursos, sim, né? O André Janones olha o trabalho. Claro, uma pessoa da minha estima, do maior respeito. Você entendeu? O que eu quero dizer aí eu vou dar a resposta para o Sérgio, que eu não vou olhar a sigla partidária, eu vou olhar o perfil da pessoa e de comprometimento dela. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu sou meio bocudo, eu tenho um vizinho, eu não sei se eu posso falar o nome. O João Moura. O João Moura é bolsonarista até, sabe? Eu não brigo com ele. Eu entendo, eu respeito, aliás. Mas é uma pessoa que eu respeito e gosto, é uma pessoa honesta. E é uma pessoa que sabe tudo da questão agrária. Trabalhou inclusive nos governos. Sim, uma pessoa correta. Olha, rapaz, se ele tiver uma predisposição, vamos conversar, porque eu conheço como é que faz, eu tenho a terra, mas eu falo assim, João Moura, eu topo, mas eu tenho o pessoal do assentamento, o pessoal do movimento, que eu tenho que cuidar deles. Porque eu vou olhar e não vou fazer nada sem os movimentos sociais. Mas você é a pessoa correta e sabe como fazer, eu tenho que conversar com ele. Estou dando um exemplo, gente. Estou dando um exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte, não vou deixar de ser PT, não vou deixar de ter minha ideologia, mas vou lembrar de uma coisa que o professor Lula nos deixou muito bem. O diálogo, o respeito, cabe para conduzir. Por quê? Lula foi criticado quando ele chamou um cara que era do sistema financeiro para ser, né, presidente do Banco Central. E deu super bem. Essa pessoa depois teve as costas, mas ele fez certo. Né? Na questão jurídica, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que avaliar a condição técnica da pessoa. Claro, ninguém é perfeito. Eu sou cometido de erro, tem muitos erros. Tem muitos erros. Mas eu tenho vontade de fazer algo correto. Aí você tem que saber se as pessoas têm vontade de fazer algo correto, que é aí que nós vamos chamar de, para chegar a tal da honestidade. Porque as pessoas falam de honestidade, todo mundo fala, mas nós sabemos que há vários princípios. Vou dar um exemplo. Tem comerciante que fala assim, fulano tem que ser honesto e tal, mas não assina a carteira do trabalhador, porque ele acha que está perdendo. Olha, isso é desonestidade. Isso é desonestidade. Mas quem sou eu? Aí eu vou falar com cristão, para julgar o erro do outro. Agora, eu acho que muitos têm vontade de fazer a coisa certa e têm seus defeitos. Vamos sentar, a gente vê o que tem de defeito e de coisas positivas, a gente tenta e vamos afastando esse defeito e ver o que o positivo pode fazer para a cidade, que é isso que nós temos que fazer nesse momento. Nessa sequência aí também, eu acho que nos dá o gancho de fazer uma pergunta. Você falou, acho que no início aí da questão de pré-candidato a vereadores, que você tem que pôr mulheres, tem que pôr homens, negros de forma geral. Como é que você vê essa composição? Já está no encaminhamento?
já está em alguns nomes, já tem vários Dentro do nomes partido? dentro do partido, e nessa pré-chapa. Pois pra é. candidatura. Não, foi até bom, porque na realidade, eu vou ser honesto aqui. Nós tivemos a eleição do PT em novembro, setembro do ano passado. Tomamos posse em dezembro. Tudo começou em janeiro. O que eu quero dizer é o seguinte, muita gente vai falar assim, onde estava o PT o ano passado? O PT não estava, eu sou filiado do PT, mas nós não estávamos responsáveis pelo PT. Hoje nós somos. Então, nós tivemos um trabalho árduo de tentar resgatar esses companheiros. Procurei... O PT estava desgastado em Tiltaba, então? Não é que estava desgastado. Eu acho que ele teve um desgaste a nível nacional. Ele estava sem os seus petistas. Sua identidade. Aí, para mim, vou te falar uma coisa aqui. É um cara que eu já briguei, nós tivemos briga feia, mas que eu chorei e hoje eu precisava dele aqui. Eusébio. O Eusébio Ribeiro, Cândido Ribeiro. Mas que tem um grande filho que é tão honesto quanto ele, Marcelo, que eu vou conversar com ele. Que inclusive o Eusébio falou assim, Tico, fala com o Marcelo, estou falando uma coisa até pessoal, vê se ele filia, vou ficar muito feliz. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho o Ricardo, que é outro que eu tive que conversar, que eu tenho maior admiração e respeito, nós tivemos um momento de divergência. Companheira Ana, que nós tivemos um momento de divergência, que eu conversei, você entendeu? Aldir, Padiola, Rubico, que ainda está assim, mas eu quero conversar, entendeu? Eu não vou citar nome, porque eu quero dizer que todos hoje estão de volta. O Tomé, sabe, o Carlos Silva, e fui buscar um quadro que era nosso, e que saiu, Darcy Jerônimo, que não estava afiliado, mas sempre foi um grande petista, um grande sujeito que está a fim de luta. José Rafael, que não tive, tá, sabe? Então assim, vai embora. Entusiasmei, quase que o relé nele me empurrou. Eu sei que esse namorado que está querendo catuar o outro. Vamos que vamos. Então, o que eu quero dizer, nós conseguimos fazer isso lá em janeiro e formamos uma pré-chapa, Luiz, de 30 nomes, que depois dos companheiros acharam, nós temos que ter um pré-candidato. Ela melhorou e as pessoas estão vindo, sabe? Estão vindo. Nós temos o sargento Arinaldo, que já mostrou interesse. Então isso é legal. Nós temos uma chapa completa. Nós temos. Sabe, na maioria professores, incrível que pareça. Mas faz parte, né? Isso, O professor, Tiltaba tem aí grandes problemas estruturais, né? Começa com moradia, passa por questão de asfalto e tudo mais. Mas eu vou começar com alguns problemas, vou salientar alguns problemas para você e vou querer que você faça uma explanação sobre cada um deles. E vou começar pelo que você já deu mais ou menos uma pincelada aí, a questão da educação em Tiltaba. Eu tenho falado nas minhas entrevistas aqui, e volto a falar, porque eu tenho um extremo carinho por ela. Eu a conheço muito bem, que é a nossa secretária de Educação, extremamente competente. Minha companheira, trabalhamos juntos, tem maior respeito. Toca a Secretaria de Educação como ninguém. Sim. Né? Tira água da pedra. Água de pedra, exatamente. A nossa educação em Tiltaba, eu costumo falar que o candidato pode falar que vai trazer indústria, que vai fazer isso, mas eu acho que Tiltaba tem que trabalhar muito a questão de ser um polo educacional, porque eu acho que é o meio de Tiltaba. Né? Tiltaba pode ter várias coisas que apresenta aí para uma futura instalação de uma indústria, de uma grande empresa, tudo bem, mas eu acho que a educação tinha que ser priorizada em Tiltaba, você pode. E correr o risco aí de perder algumas escolas do estado, ano passado, o município iria bancar essas escolas. Como é que você vê essa questão da educação em Tiltaba? Está bem ou está mais ou menos? Infelizmente, a educação em Tiltaba é o quadro do Brasil. Estou falando isso, não é por causa da Edmar, não. Desculpa estar citando o nome. Edmar, eu trabalhei com ela há mais de 10 anos. A gente tem posição política diferente, mas ela conta com o meu respeito e admiração. É uma pessoa competente, que acorda, vou te falar que hora que ela acorda, 4h30 da manhã. Que ela me dá bom dia. E ela me acorda também.
que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala educação, aí você tocou na alma do ser humano, na alma da sociedade. Olha, Luiz, se não fosse a educação, e aí quando eu falo educação, eu falo de artes, falo de esporte, eu era hoje talvez um cara, que eu sou sereno, eu tenho que falar isso. Sou sereno 25 anos, eu ajudo, participo junto com o Marquinhos, e isso é importante, sabe? Digo, mas o que tem a ver? Tudo. Bebida alcoólica e droga vai contra os interesses da educação, vai contra os interesses da estrutura familiar. Aí eu quero te falar o seguinte, se a gente abraça a educação como um todo, é a grande sacada econômica de Tuiutaba, de vários motivos. Te falei de uma forma econômica, de parceria, mas de valorização do professor, que nós não estamos tendo no Estado. Você sabe disso, você tem sua esposa professora, além de ser professor, tem afastado. E aí, por vários motivos, a gente não ser valorizado, você não se qualifica bem, você não tem como se qualificar bem. Se você não qualifica bem, como que você vai oferecer um bom serviço? Por mais boa vontade que você tenha, tem que ter valorização desse profissional. E aí, nós temos que valorizar. Não só financeiramente. Não, mas quando eu estou falando de formação, nós sabemos que tem estrutura dentro da prefeitura que pode ter parcerias diretas com a universidade. E isso às vezes nem precisa ter custo. Nós temos a UFO com pesquisa dentro da questão da educação, temos a UENG, temos o Instituto Federal. Eu estou falando isso porque aí eu vou chegar em outro ponto. Tuiutaba tornou-se uma cidade universitária, você falou aí. Um polo educacional. Quantas pessoas que não vêm para cá estudar e trazem dinheiro, pagam aluguel, movimenta, vão parar para pensar. Porque todo mundo fala assim, nessa campanha, vários candidatos falam assim, eu trouxe a UFO, eu não sei o quê. Aí eu falo, quem trouxe foi o PT. O PT trouxe a extensão da UFO, trouxe o Instituto Federal, e claro que a UENG veio num momento que era do governo PSDB, vamos colocar os pingos nos is. Mas nós fizemos uma movimentação, uma pressão, né? Dentro da esquerda, que hoje nós temos o UENG. Cara, são poucas as cidades no Brasil que tem 3 universidades públicas de qualidade. E aí tem gente aí tentando atacar, sabe, os professores da universidade, os professores de ensino médio e fundamental, tentando atacar os alunos. Por que eu estou falando? Porque a educação é a forma de buscar conhecimento e as soluções para tudo isso. Nas universidades tem pesquisa alternativa econômica, tem pesquisa alternativa de uma nova cidade humanizada, tem pesquisa dentro da questão química de produção industrial, dentro da questão eletrônica. Eu estava discutindo com um amigo que está na Universidade Federal, que pode propor soluções técnicas de internet e luz mais baratas, inclusive para as pessoas. Então, a educação é tudo que aí, juntado com esse monte que eu estou dizendo para vocês, com os conselhos temáticos, juntado com a questão do governo de transparência, você vai ouvir essas pessoas, as propostas, e mais do que isso, a gente já tem inclusive diálogo. Mais do que isso, a gente vai colocar essas propostas em prática, porque agora cabe a nós sair do mesmo, cabe a nós sermos criativos, dar mão e procurar quem pode realmente, sem interesse, você me dá quanto, eu quero quanto, você fica com a secretaria. Não, é o momento de a gente discutir o nosso município. É o momento de a gente pegar e discutir. Tem um orçamento de 400 milhões? Será que é isso mesmo? Como nós vamos aplicar? Tem tanto da educação? Olha, então vamos valorizar os professores, mas vamos dar qualificação para eles. Vamos cobrar. Vai, vamos discutir a distribuição dos alunos na sala de aula, que é um assunto que eu estou falando. Aí é bom você fazer pergunta. Oh, beleza. Porque eu sei o que é estar na sala de aula. Eu sei o que é você dar aula para 40, 50 alunos. E aí, tem aluno que tem problema em casa, que tem problema, às vezes, com questão de droga, tem problema até psicológico. Diversos problemas. Diversos, e a gente tem que saber lidar com isso. E a gente tem os nossos problemas, nós somos humanos. Aí na educação eu tenho que falar de psicólogos, eu tenho que falar de terapeutas, que hoje tem uma ciência imensa que pode auxiliar e que pode, ao mesmo tempo, abrir um campo de mercado para as pessoas.
Então, na realidade, o Luiz, para a gente falar desse assunto, a gente teria que tirar uma live um dia inteiro batendo um papo com relação a isso aí. Mas aí que tá, essa é a menina dos olhos, inclusive, quando a gente tiver a oportunidade, porque nós estamos produzindo nosso plano de governo. Nós estamos, sabe? Nós estamos, porque não estamos brincando, não. Nós estamos na pré para cumprir a regra. Mas temos aval do diretório estadual e, principalmente, o aval e o companheirismo do diretório estadual, que está assim com o diretório nacional, com Haddad, Lula, com a Gleice. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa que eu acho legal dentro do Partido dos Trabalhadores é igual família. Desculpa te tocar aí, né? Vamos cumprir as regras, né? É igual família. O meu lado italiano, viu? É igual família. Se mexeu com todos. Todos vão partir para o debate. E isso nós temos, graças a Deus. E aí nós temos mais do que isso, do que falar, nós temos que mostrar. Mas não adianta a gente só mostrar, por exemplo, mostrar que tu estava. Essas universidades foi entregue pelo Partido dos Trabalhadores, que a 365 foi reassaltada pelo Partido dos Trabalhadores, que a rodovia que vai aqui, a 154, também foi pelo Partido dos Trabalhadores, está sendo concluído. A Faisal, canalização, mais de 10 mil casas foram o Partido dos Trabalhadores. E mais outras coisas, certamente eu estou deixando de esquecer, de falar. Não adianta ficar também agora chorando lá 10 anos atrás, mas eu quero saber, dentro disso, dessa experiência nova que ninguém via, que pela primeira vez no Brasil fizeram, muita gente criticou e viu que deu certo, nós podemos propor também da agora para frente. Nós temos experiência, temos capacidade para isso. Até foi bom você falar com relação aí de experiências, de outras coisas mais. Eu tenho mais coisa para te perguntar. Mas aí dentro dessa proposta que você começou falando de Dilma, Lula e tudo mais aí, Ricardo Duarte, quero dar um alô aqui para o Josimar Carvalho. Valeu aí pela sua participação. Não sei se você o conhece. Ele pergunta o seguinte: o PT está pagando o preço por não ter lançado candidato a prefeito depois do médico Ricardo Duarte? Tá pagando sim. Está pagando, essa é a minha avaliação. E é mais um motivo, a gente fala assim, nós estamos e não vamos arredar pé. Vou te falar, foi até bom. A gente tem que fazer autocrítica e mexer nas feridas. Porque em 2004, não desmerecendo a atual administração, tem sua contribuição, a gente respeita. E, inclusive, tivemos junto lá de 2004 a 2008. O que eu quero dizer é o seguinte, se naquele momento o Ricardo, porque o Ricardo foi correto demais. O Ricardo poderia lançar prefeito, e eu vi o projeto dele, o plano que a gente está conversando, eu falei, cara, você fez um plano de governo, foi em 2000 a eleição, mas parece que é para hoje. Claro que tem que fazer algumas adaptações. Estou sim. Muitas coisas que eu estou falando é coisa que está lá. Entendeu? Que é projeto nosso. Então, o que eu quero dizer? O Ricardo não saiu, nós deixamos disputar. O PT até então era um que sempre disputava a eleição. Você sabe disso. Se era para perder ou ganhar, a gente ia, porque a gente tem um ideal a defender. A partir daí, por várias questões que não vou entrar em detalhe, deixamos de fazê-lo, perdemos espaço e esses votos migraram. Apesar que os petistas estão aí, tanto que na eleição de 2018 tivemos 50%, pelo menos, tecnicamente falando, desses votos. Então, por isso que aí, respondendo o meu amigo Josimar, que essa pré-candidatura, ela está sendo por questão de tempo e nós estamos obedecendo os prazos da justiça. Mas no momento que fala defina, eu vou falar uma coisa para você que eu falo para meus amigos. Água que desce do rio, água que desce morro abaixo, ninguém segura. Então, eu sou professor efetivo, estou aposentando, hoje estou recebendo 1.000 e pouco do Estado, ando no ninho velho, faz 5, 6 anos. Alguém falou, porque sabe, não tem vaidade. Por que você troca? Não vou trocar. Estou fazendo aqui para pagar a casa financiada que eu posso perder. O que eu quero dizer, Luiz, eu nasci num bairro que chamava Vila Progresso, que não tinha água e esgoto, minha mãe tirava água da cisterna para lavar a roupa num batedor de madeira. E eu sei o que é as dificuldades da vida. Mas não tem medo de enfrentar, não. Não tem medo das pessoas ameaçarem, porque já tem gente que fala assim, você não sei o quê, tem dinheiro. Não tem medo. Quem nasceu na senzala e lutou contra a escravidão, não vai ter medo de lutar contra o que está aí, sabe?
Voltando aos problemas de Tuiutaba aí, eu quero destacar os nossos internautas, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que nós estamos utilizando aqui todo o sistema de segurança. A gente aqui usando álcool gel, máscaras. O Tico não está de máscara porque nós acabamos de dizer, eu falei para ele, olha, ele já estava com uma dificuldade muito grande de respirar, entendeu? E ele, como é problema de asma, eu permiti que ele ficasse, porque nós estamos a 2 metros de distância, né? Não. Eu estou empurrando ele aqui para não chegar, porque ele empolga muito, né? A paixão é grande. A paixão é grande. Você disse, eu particularmente, não consigo ver, o professor Ticulino, melhoras na educação se não houver algumas integrações. Esporte, educação, família, religião e todos os tipos de artes. Sim. Arte plástica, teatro, música, dança, coral, dança, tudo isso aí. Tudo que é lúdico. Eu não costumo, eu particularmente como professor e professor de história, não vejo uma solução para a questão educacional no Brasil, sim. Que seja no mundo, se não unir esses pilares aqui. Claro, você falou. Tuiutaba tem o tal do estádio municipal e todo mundo cobra esporte em Tuiutaba. Esporte amador, futebol, atletismo, natação, tudo isso aí. Tem uma ideia de que possa solucionar isso aí? Porque primeiro você sabe muito bem que eram os seus candidatos do PT que trouxeram o estádio municipal e esse estádio municipal está lá o Léo. Aí você vê essa questão do esporte em Tuiutaba, inclusive com o estádio municipal. Eu vejo a questão do esporte e a arte como o braço estendido à pessoa carente para salvar a sua vida. Que eu falei do teatro, mas você não lembra, talvez você lembra, eu não era gordo não, viu gente? Tinha 60 Quando você fez o Zé do Ódio, você era até magro, né? Mas isso foi 20 anos atrás. Mas lá na década de 80... Nós éramos magros. Exatamente. Eu jogava handebol, sua esposa era no time feminino, jogava no time masculino, corria 100 metros rasos, hoje no máximo eu rolaria, né? Então, eu sou apaixonado pelo esporte. Eu sou apaixonado pelo esporte porque ele me salvou. Se a arte me deu o lúdico para abrir a minha mente e melhorar a minha sensibilidade e confiar em mim enquanto ser humano, o esporte também contribuiu. Contribuiu, porque quando a gente ia, eu estava até conversando com um amigo meu, falando do peruano, que foi meu treinador, do Sparrella, que foi meu treinador no clube, não sei se você lembra dele. Você não falou com o peruano recentemente não, né? Não, mas eu sou espírita, não brinca não. Mas é meu amigo, eu tenho assim, a maior perca dele. Profissional. Ele me ajudou muito e confiou. Eu era capitão do time de handebol. Ninguém sabe o que é isso. Porque eu tinha umas coisas, eu era daquela época, você fala que bullying é só de hoje, naquela época era muito mais. Eu era magrelo, encrencado, não levava desaforo para casa. Eu ia e eu deixava os caras cheios de sangue. Tanto da narigada na mão deles. O que eu quero dizer é o seguinte, Luiz. O peruano e o Sparrella, o Saul, eles falam assim, acalma, disciplina, companheirismo, equipe, coisas que a gente aprende dentro do esporte. Superação. Eu corria 100 metros rasos, eu treinava com o Marcelão, que o Marcelão bateu na corrida aqui e continuou. Superação. Corria descalço, não tinha tênis. O que eu quero dizer? Nós tentávamos treinar handebol, não tinha quadra, a gente treinava no sol, não tinha quadra coberta. Hoje as escolas são cheias de quadra coberta, temos ginásio e as nossas crianças estão na rua sendo pegas pelos traficantes. Nós temos infraestrutura. O que eu quero dizer, você não precisa poder gastar demais. Pega o que tem, investe de forma correta e cuida das crianças. Quando eu falo criança, pessoal, eu falo não é só a pessoa que vai de 14, 15 anos, até 20 anos, porque o esporte pode levar as pessoas do caminho errado. Então, Luiz, é uma coisa que tem que ser o seguinte, não adianta eu fazer obras faraônicas se eu não cuidar do ser que vai estar dentro dela. Primeiro eu tenho que cuidar dessa base. E cuidar dessa base é dar condições dele de se tornar, vou usar um termo técnico, eu sei que está vencendo o tempo. Marginalização vem daquele termo da seca margem, mais do rio, fora do que está, né, inserido. Nós temos que pegar essas pessoas que estão se sentindo marginalizadas e o esporte é o melhor mecanismo para fazer isso.
a arte é o melhor mecanismo. A cultura, e quando eu falo da cultura, não só a cultura de arte sim, mas de valores, por exemplo, da cultura africana, que eu dei aula lá no Municipal, nós fizemos um projeto sobre a questão da negritude, que aí os meninos entrou batendo congado, e aí muitos ficaram com vergonha, mas de repente estavam todos dançando e sentindo, eu estou me vendo. E essa pessoa tem que ser protagonista da sua história. Então, eu estou aqui para tentar chamar essas pessoas para acreditar que nós podemos ser protagonistas das nossas histórias. Nós, como você disse, nós estamos chegando aí ao final do nosso tempo, porque nós tivemos como premissa dar 1 hora exata para cada um dos candidatos. Né? Nós teríamos vários temas para conversar, transporte, saúde em Ituiutaba, que são coisas que realmente precisam-se de uma estruturação. Sim. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de você se encerrar, vou passar uma pergunta do nosso internauta Ricardo Gonçalves, muito obrigado aí pela participação. Tudo que você disse, e você falou uma palavra aí antes, quando você estava explanando a questão de grupo, questão de união, né? Uhum. E o Ricardo, ele toca num ponto bastante preciso. Quero dizer para você que nós estamos aí por 4 ou 5 minutos para terminar o nosso tempo. Ele fala da questão de que é preciso uma renovação da Câmara, sim, mas ao mesmo tempo eu acho o seguinte, além dessa renovação, o cara que for o candidato e que for o eleito, ele tem que trabalhar em comunhão com essa Câmara, seja renovada ou não, não é isso mesmo? Sim. Você vê assim? Tem. E primeira coisa, então, o Ricardo falou uma coisa certa, essa renovação não é só de nomes não, viu, Luiz? É de postura, tá? De postura, isso é importante. As pessoas aí, eu tenho que falar com você, eleitor, que você tem que pensar no candidato a vereador, não é porque ele te fez um favor ou doou alguma coisa, mesmo porque se você botar para essa pessoa em troca disso, ele vai falar, ó, já está cumprido o meu compromisso. Você tem que botar e olhar o projeto que a pessoa tem e se ele, no seu histórico, ele possa vir cumprir isso e ter um mecanismo de cumprir. Não vender o voto. Né? Não vender o voto e ter compromisso. E o mesmo eu falo conosco, por isso que eu falo de não prometer, mas de mostrar caminho e de como fazer funcionar e as pessoas poderem cobrar. E é evidente, se eu tenho que ter diálogo com as pessoas, como eu falei, eu vou ter que ter diálogo com a Câmara, mas deixar bem claro aqui, eu não sei como vai ser, se a gente consegue eleger X vereador, ou os partidos que como o nosso pensamento também, mas você coloca o limite nesse diálogo. Porque o que a gente vê na prática, as pessoas sim, me oferecem tanto que eu vou sim. Então aí já cortou, não tem diálogo. Agora, se fala assim, nós podemos propor, porque isso pode ser um bem para a comunidade, vai ter diálogo. É assim que funciona. É mesmo porque os poderes são harmônicos, né? Claro. Você não tem como detalhar o executivo, nem continuar o executivo, se não há um aparelhamento com o judiciário e com o legislativo aí. O professor Tico, quero agradecer essa oportunidade de conversar com você. Eu sei que cada candidato, pré-candidato que vem aqui, a gente tem que ter uma postura um pouco diferente. As pessoas podem até falar, mas você fala muito quase sobre os mesmos temas. Eu quero ver, né, eu quero avaliar cada pré-candidato que vem aqui, se possível candidato for, o que realmente de bom para Ituiutaba. Eu sou igual a você. Ituiutaba está no meu sangue, eu estou em Ituiutaba. Né? Sei, claro. Eu não gosto que falem mal de Ituiutaba, igual você. Eu acho que eu nunca passei nem um mês fora de Ituiutaba. Né? Uhum. Nem numa fazenda uma semana, vamos assim dizer. Né? Mas eu quero agradecer a sua participação conosco. Deixo aqui aberto para que você possa fazer suas considerações finais. Agradeço de coração a sua participação aqui. E se candidato for, quem sabe a gente possa fazer novamente aí, porque eu acho que agora afunila. Se hoje tem 12 pré-candidatos, candidato mesmo, eu acho que a quantidade não chega a tanto. E aí é hora de eu fazer um questionamento diferente para o candidato, o que ele tem realmente de efetivo, quem que é a chapa de vereadores dele, qual que é a proposta que ele tem para Ituiutaba, essas coisas que eu estou falando.
o seu momento de agradecimento e o seu momento de despedida aí dos nossos internautas e agradecer aí a nossa participação nesse trabalho de hoje. Primeiro quero agradecer o convite e essa oportunidade sublime que eu não consigo expressar para você. E depois quero dizer a você, internauta, que eu sei que muitas pessoas estão dizendo: não quero saber de política, não gosto de política, que as desilusões são tantas. Mas aí nós vamos pegar o Bertold Brecht e vamos ver, falar assim: a política, ela define o valor do meu pão, qualidade do meu emprego, qualidade da minha educação, enfim, qualidade da minha vida. E aí eu peço para você dizer o seguinte: nós não vamos estar prometendo nada, nós vamos estar propondo. E essa proposta é que você venha junto conosco. Você tem que estar nisso aqui. Porque se você quer mudar o que está em torno de você, você tem que participar. Você tem que estar inserido nisso daí. E é isso que nós queremos. É essa a nossa proposta. Nós acreditamos que o diferente realmente, para mudar a política e a nossa cidade, é que todos participem. E que nós criemos esse mecanismo para essa participação. E é esse o nosso desejo, e nós contamos com o seu diálogo, e quero dizer para vocês que a esperança vencerá o ódio e a desconfiança. Muito obrigado. Valeu aí os nossos internautas, agradecemos aí a participação mais uma vez do Ricardo Gomes, do Josimar Carvalho, do Sérgio Góes. É um prazer estar levando a vocês a Folha Eleições 2020, num trabalho, vejo eu, né, numa modéstia, talvez até... pode se achar uma modéstia, trabalho bastante transparente, como Sim. você disse. Nossa ideia é levar a você, eleitor, uma forma de escolher o seu pré-candidato, escolher o seu candidato a prefeito. Um abraço e até a próxima. Parabéns.